por Gaza. Acho que a nossa província de Gaza, ela historicamente, simbolicamente, pelas muitas pessoas que vieram daquele ventre que está na gesta da Frelimo, Eduardo Mondlane, Joaquim Chissano, Samora Machel. Nós tivemos aqui há uns anos o nosso Instituto Nacional de Estatística a usar da ciência exata para nos dizer de que os números coreanos que os órgãos eleitorais também tinham-nos apresentado a essa altura só seriam possíveis em 2040 e a província de Gaza ficou no centro de debate por causa desses números e muito provavelmente o então diretor, presidente do INE, por se querer sobressair como campeão alto, acabou por ser uma das primeiras vítimas dessa tentativa de agressão à ciência, à artimétrica, aos números. Ontem estava a ouvir Elon Musk também a falar de Gaza e a clarificar na Casa Branca que Gaza, que estava a falar, não era a faixa de Gaza, a zona da Palestina, mas que era uma província de Moçambique onde tinham sido, havia um orçamento de 50 milhões para preservativos e era escandaloso este número. E eu fiquei a pensar, pois o que é que se passa com Gaza? Meu? Nós estamos dentro de portas, temos problemas de impor um número, fora de portas, também tanto dinheiro assim, poxa, esse dinheiro, se fosse para Gaza, não para a doação de preservativos, eu acho que o desenvolvimento seria com esses tais 50 milhões de dólares que Gaza dava o seu salto quantitativo, não é? Dois, a questão do Venâncio Mondlane. Eu creio que constitucionalmente é um direito que lhe assiste, mas que pode ser uma aventura, na minha perspectiva, não a melhor, ok? Explico-me porquê. O Venâncio tem algo intrínseco assim, que é a questão métrica, que é a questão de números. Ele galvaniza-se muito com as multidões, com os números das pessoas que vão às suas maratonas, que o acompanham de facto. Mas se nós formos olhar um pouco para a experiência, por exemplo, da altura em que ele tinha-se coligado a CAD, e a CAD depois foi afastada, ele determinou a altura da montagem do CAD, qual era a estrutura das pessoas que fizeram parte da composição daquelas listas. Eram nomes apontados nos lugares cimeiros em quase todas as províncias, que eram da sua escolha. Okay? E infelizmente esta lista caiu e não sucedeu quando já vai para o Podemos, já não tinha esse espaço porque já estava preenchido. Ele, que tem uma visão messiânica de Salvador, de enviado, quer me parecer por aquilo que ele defendeu sempre de Afonso de Acama, de ter levado a montanha e ter falado com ele, ter revelado, parece o melhor caminho para o Venâncio seria tomar conta da Renamo. E eu penso que tem capital, a tal ponto que ele provou. Tanto mais é que o maior derrotado desta última eleição foi Renamo. Ele provou que é 1000 vezes melhor proposta do que o Suf Momad. Então, eu acho que, voltando para Renamo, que a Renamo continua localmente nos lugares mais recônditos deste país, daqueles que não chegaram a ver um mínimo de desenvolvimento oferecido para a Frelimo desde a independência, que continuam lá, e eu penso que teria muito melhor capital. Eu acho que mesmo a elite das urbes da Renamo não tem como desmentir o facto de que este Messias, deveria cumprir messianicamente esta visão que Dhlakama teve, que ele propala no seu discurso como agora um partido novo vai ser feita a sua pedida, conta e semelhança. Uma reprodução de um pouco de que anda por aqui. Fátima, a questão das questões é o fato de se dizer que Venâncio Mondlane, além da Frelimo, tem mais inimigos. O MDM, a Renamo e todos os partidos olham para ele como uma ameaça. Entende que seja este o melhor caminho para a sobrevivência política e também para a aspiração que ele tem de ser presidente da República? Bom, eu acho que do ponto de vista de ter uma plataforma de apoio, uma plataforma formal, digamos assim, criar o seu partido é a única solução, é a única via. Claro que isto tem muitos riscos, a começar pelas infiltrações. Todos vimos quando o MDM se desmembrou da Renamo e com o erro de aceitar até pessoas que vinham infiltradas a tomarem posições de liderança. Então essa seria uma primeira cautela, e se eu puder aconselhar, tomar muito cuidado com quem assume posições-chave dentro do partido, porque são estas pessoas que vão corroer, como aconteceu no MDM, a partir dessas posições vão corroer o partido e apesar de todo o capital político, de todo o plano que as pessoas conseguem ver que é uma pessoa comprometida, que tem uma agenda, que quer realmente governar, porque acho que há uma distinção entre muitos que tentaram, que na verdade nunca quiseram governar, mas era só para poder ter um estatuto, né, e ficar nesse estatuto de líder da oposição, mas não com um plano como tal de governação para o país, o que é diferente, e nós vemos isto no Venâncio. Ele quer de facto poder, é por isso que se calhar ele nem aceita
alguns benefícios que eventualmente queiram oferecer. Então, acho que é preciso ter estas cautelas. Um segundo risco que há é que fala-se agora, e os partidos todos estão embriagados nisto, e não sei como é que mais uma vez vão cair na história da carochinha, o que é que eles torna alvos fáceis de promessas vãs. Vai haver visão da lei eleitoral. Fala-se muito disso, que eu defendo que não se pode avançar para a visão da lei eleitoral antes de compreendermos o que é que aconteceu nestas 3 últimas eleições. Como é que a fraude vingou no lugar da verdade. Portanto, o risco aqui é o Podemos estar zangado, porque o Podemos é a esposa abandonada, rejeitada, não é, que não aceita a rejeição e que está no Parlamento como a principal força da oposição. Então, e é preciso lembrar, e não vamos nos iludir aqui, Podemos é Frelimo. O maior erro que o Venâncio cometeu foi se consorciar com o Podemos. Não sei quais foram as lógicas que ele colocou, o que ele equacionou, mas o ponto é que Podemos é Frelimo e muito facilmente, se tiver que se fazer, montar uma armadilha contra o Venâncio, não tenhamos dúvidas que vai ser uma armadilha consorciada entre Podemos e a Frelimo, porque interessará a Frelimo inviabilizar qualquer projeto político de Venâncio Mondlane. E interessará também ao Podemos inviabilizar por questões de tudo isto. Nós hoje estamos aqui, o risco de não estarem nas próximas é maior. Está a possibilidade de ter um parlamento em que a Frelimo vai desfilar a classe. Não tenhamos dúvidas, não tenhamos dúvidas. A Frelimo tem mais de 200 votos, tem mais de 220 deputados. Portanto, sejamos honestos quanto a isso. O terceiro risco, que este independe de se ele é bem sucedido no seu partido, se a lei eleitoral não tem armadilhas, e uma dessas armadilhas seria dizer que partidos com menos de 5 anos não podem concorrer, ou partidos com menos de 3 anos em função do período em que ele vai criar o partido, então pode fazer esse tipo de armadilhas. Mas independentemente destas armadilhas, existe uma maior. Dependendo de como o Conselho Constitucional vai ser montado, porque neste período deverá haver uma revisão constitucional, e eu espero que seja um processo aberto, inclusivo, que de facto nós tenhamos uma Constituição e reformemos instituições como o Conselho Constitucional para termos instituições do Estado que de facto representam aquilo que são os interesses dos moçambicanos. Nunca ser permitida a candidatura do Venâncio Mondlane no Conselho Constitucional. E lembrando que a Alice Mabot foi candidata, reprovada, e nunca ficou claro por que a Alice Mabot foi reprovada. Eu falo sempre deste caso porque eu acompanhei este caso de perto. Eu estive no processo de recolha de assinaturas da Alice Mabot, tenho as evidências das trafolhices que o Conselho Constitucional faz no processo de preenchimento daqueles impressos que tem que colocar ali o BI, etc, etc. Portanto, pode ser chumbada administrativamente. Até devo lhe dizer e dizer aos colegas e aos companheiros que fiquei surpresa por terem aceito a candidatura do Venâncio. Eventualmente, eles não previam que o Venâncio Mondlane pudesse ser esse fenômeno todo, achavam que ele estivesse esgotado por forma como saiu da Renamo, etc. Mas não contavam que o Venâncio Mondlane pudesse causar um estrago desta natureza, porque senão teriam chumbado o Venâncio no Conselho Constitucional. Então, este risco existe. Portanto, a vida política do Venâncio, num quadro institucional constante como este que nós temos, o Venâncio não vai ter futuro político neste país do ponto de vista de acesso aos espaços aonde ele deve concorrer. Mas ele não vai. Por isso que eu coloco essa Ele terá de pensar. É muito difícil tu descartares a Renamo, dado o seu percurso, a sua história, a própria história da gênese da Renamo, e como nós sabemos. É muito mais fácil eliminar um Podemos que eliminar uma Renamo. Sim, e eliminar um partido novo do próprio Venâncio. Portanto, isto para dizer que se existem outras opções, que pode ser voltar a Renamo, mas deixa eu saber se a Renamo, por causa daquelas pessoas que criaram todo o barulho à volta da recusa da candidatura de Venâncio, estariam dispostas ou não. E o último ponto é, mais do que pensar individualmente, partido A, partido B, partido C, o nível a que nós chegamos de aldrabice e trafolhices que a Frelimo comete, se os partidos da oposição não se unirem numa única força, abandonarem os seus interesses umbilicais, o seu sistema também de clientelismo, porque no fundo também há um pouco de clientelismo também nesses partidos, e pensarem que este pode ser um momento de derrubar a Frelimo, tem que se unir numa única frente, e acho que é aqui onde eventualmente existe esta grande possibilidade de termos um líder, e no lugar de termos vários. Temos 2 concorrentes, o risco de fraude é muito menor nesses casos, porque vão poder se unir para fazer a fiscalização. Já não é um partido que tem que lutar por si, são todos eles unidos a lutarem por um ideal comum. E é possível começar-se a pensar hoje neste processo de uma coligação, de uma união. O Venâncio, nesses termos, nem precisaria mais criar um partido político. Portanto, acho que eu queria apelar, aproveitar esse momento, e desculpa pelo tempo que roubo, para dizer que é bom pensarem com muito cuidado, muito amor, muito patriotismo, que ou a Frelimo se vai perpetuar no poder
por mais 10, 15, 20, 30 anos nós aqui a reclamarmos, ou vamos nos unir e, em conjunto, atacarmos este leão que nós já não queremos, porque ele está a devorar as nossas filhas. Muito obrigado, Fátima Mimbir, professor João Mosca e Luís Nhachote, por este momento de partida.